Está quente nesse ponto que eu falei aí das enganosas taxas de desenvolvimento, de crescimento do PIB, é outra coisa. Né? Quando elas são enganosas? Em que momento elas... Eu vou dar exemplos concretos, dois exemplos concretos. Ainda há pouco estavam comentando a propósito aí de eleição agora, comentando as taxas de desenvolvimento dos PIBs, do PIB nos últimos anos, aí eu comentei o seguinte na internet. Essa abordagem de julgar, por exemplo, um governo num determinado período lá de 4, 5 anos, lá o que for, é uma abordagem extremamente primária, porque não leva em conta os fatores estruturais, o que veio de antes, a conjuntura internacional, não leva em conta N outros fatores. Né? Olha só aquilo. Então, é uma abordagem que pode levar a grandes erros. Então, eu comentei que, por esse critério, os governos de melhor desempenho no Brasil foram os do JK de 1956 a 1960 e o do general Emílio Médici de 1969, 70 a 1974. Por esse critério. Por esse critério de olhar as taxas de crescimento naquele período. Agora tem que se ver o que é que se estava criando com o tipo de investimento que se estava fazendo para o período seguinte, ou para às vezes, decênios seguintes. Então, o seguinte, eu vou tentar... Entre que estava sendo criado... Sendo criado na estrutura. Estava, por exemplo, um grande endividamento externo. Foi um endividamento externo brutal, que deu um salto terrível. No governo do Juscelino também houve, além de ter sido, ao final dele, surgida, né, a primeira crise de contas externas, desde que o presidente Vargas, em 1943, havia praticamente zerado a dívida externa. Ele fez uma espécie de uma auditoria na dívida externa. Exatamente, ele fez uma espécie de auditoria. Só pagando aquilo que realmente fosse dívida real. Ele aproveitou os saldos de exportação feitos durante a guerra, né, que as economias do hemisfério norte não estavam podendo, exportar para o Brasil, né? Então o Brasil ficava com saldos positivos no comércio exterior, e o Getúlio aproveitou esses saldos para fazer propostas de compra de títulos no mercado secundário em Nova York. Com isso, ele praticamente zerou em 1943, ficou muito pouco, quase nada, ficou uma coisa residual na dívida externa. Mas foi uma decisão de soberania política. Uma decisão de soberania política. Agora, ao final, agora o que é que eu tenho que explicar do que aconteceu primeiramente no governo JK, e que foi mais ou menos o mesmo modelo dos governos militares, logo depois do primeiro governo militar, que foi um pouco diferente, mas foi pior ainda, porque foi um governo de destruição do que estava restando de empresa nacional. Com uma pretensa austeridade dirigida por Roberto Campos, cujo objetivo, ou resultado, pelo menos final, foi destruir grande número de empresas brasileiras. O que é que aconteceu no Brasil, que eu sempre saliento, inclusive nos meus artigos? É que o presidente Vargas foi derrubado em 1954, né, por uma conspiração dirigida de fora do país, e, em resultado disso, em janeiro de 55, foi mudada a legislação referente ao capital estrangeiro e abriram-se vantagens absurdas para as empresas transnacionais, inclusive, né, a permissão de trazer para o Brasil o equipamento usado, sucateado, que já estava amortizado, cujo valor já era zero, a tecnologia também já era valor zero para eles, e isso foi atribuído a esses bens de produção, foi atribuído um valor muito alto e vantagens cambiais, ou seja, criaram-se tais vantagens em favor das empresas transnacionais, que eram logicamente muito maiores e mais fortes que as empresas brasileiras que se haviam formado na primeira metade do século no Brasil, como o mesmo que aconteceu na Argentina, por exemplo. Muito bem, o que é que aconteceu ali? Aconteceu que
Então, as empresas transnacionais, produzindo aqui quase a custo zero e podendo eliminar a concorrência, não haveria concorrência, não haveria como competir com as empresas transnacionais aqui dentro. Aí o que é que aconteceu? Elas podiam, inclusive, ter uma espécie de reserva de mercado em favor delas e obter lucros reais assim, de mais de 3 vezes o custo de produção. Foi mostrado em relação aos automóveis, por exemplo, num livro de um então senador Vasconcelos Torres, né? Com vários dados e tal. Muito bem. Então, é esse modelo de dependência financeira desnecessária. O Brasil não precisava de recursos financeiros para se industrializar. Isso que é importante também, que as pessoas não entendem. As pessoas pensam que o Brasil foi levado a essa situação por necessidade. E como seria sustentada a industrialização brasileira com recursos internos? Nunca foi problema. O Brasil já tinha obtido ótimos resultados com a industrialização substituidora de importações. O próprio mercado interno gera capital, o Estado pode ajudar com o financiamento dos bancos públicos. Ou seja, o dinheiro não é um problema. Eu não diria nem que é o menor dos problemas, eu diria que ele não é problema algum. Então, o que aconteceu no Brasil, após esse golpe que derrubou Vargas e que criou essa legislação, eu não diria nem de uma questão de permitir a entrada, não era isso. Não foi permitir, foi pagar para que foi dar subsídios governamentais absolutamente incríveis para que as empresas transnacionais ocupassem, dominassem os mercados dos produtos industriais.